Boa noite a todos aqueles que estão conectados conosco para mais este momento do nosso itinerário formativo da UPM. O nosso curso, a consciência, onde o homem está sozinho com Deus, chegou na quinta aula. E a aula de hoje é bem especial. Todas foram especiais, porque em cada uma a gente procurou aprofundar um aspecto desse tema tão rico e tão importante para a nossa formação. Hoje, a aula é de Vera Araújo. Vera dispensa comentários, dispensa apresentações. Eu não vou ficar fazendo todo o currículo que ela tem, que todo mundo conhece. Mas o tema justamente é consciência e sociedade. Agir em vista do bem comum. Vejam só, no itinerário original da UPM, havia aulas que estão todas traduzidas, estão todas transcritas naquele livro que a gente está recebendo, o caderno da UPM, sobre o tema da consciência. Esse tema de Vera é um tema extra, é um tema especial em relação àquela que é a especialidade dela, que é a sociologia. Então, eu passo a palavra agora para a Vera e ela vai nos guiar nesta reflexão de hoje. Boa noite a todos, boa escuta. Obrigada, Dorinha. Muito obrigada. E uma boa noite a todos. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui no curso da UPM. E esse ano, claro, foi um curso extraordinário, eu direi, de importância decisiva para uma postura de cada um de nós mais correta, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida comunitária. Nos outros encontros, nas outras aulas precedentes, foi enfatizado justamente o caráter pessoal da consciência, como um ato enraizado no profundo e no interior de cada ser humano. A Colomba Kim, de fato, um curso feito na Itália, explicou muito bem os diversos tipos de consciência. A consciência ontológica ou existencial, psicológica, social e moral. Pois bem, aos fins da nossa conversa de hoje, vale recordar como ela definiu a consciência social e aquela moral. Ela disse que consciência social não é de se entender somente como a sensibilidade pelos problemas sociais, mas, sobretudo, como o entendimento ciente que a pessoa tem do seu ser social. A gente vai voltar sobre isso. Depois ela disse o que é consciência moral. É o lugar no qual acontece o encontro com Deus e com o próximo em Cristo. Encontro fundamentado na liberdade e regulamentado pelo amor que dirige o nosso operar. É aquele espaço no qual cada um é chamado a responder ao apelo do bem ou do mal. Seria bom também relembrar a definição do Concílio Vaticano II na Constituição Gaudium et Spes, que eu espero que todo mundo já sabe de cor. E se não sabe, é bom que aprenda. Vamos dizê-lo novamente. Diz a Gaudium et Spes: a consciência é a intimidade secreta, o sacrário da pessoa em que se encontra com Deus e onde lhe ouve intimamente a voz. Bom, feito esse repasse, digamos assim, hoje eu gostaria de olhar toda essa questão, consciência, em relação com a sociedade. Mesmo sendo uma coisa pessoal, tem que ter relação com a sociedade. Por quê? Porque sabemos muito bem que o indivíduo não é um solitário, um independente, um autônomo. Ele é intrinsecamente ligado aos outros.
podemos lembrar aqui uma frase de Martin Buber, que foi já lembrada aqui em uma dessas nossas aulas, onde ele diz: o tu é anterior ao eu. Ou seja, somos um ser individual e social. Então, falar de consciência social faz sentido. Faz sentido porque a nossa consciência pessoal comunga com a consciência da sociedade, a consciência de um povo, de uma cultura. E é evidente, isso aqui é importante, como essa cultura social seja forjada por uma série de fatos históricos que são os construtores de estruturas culturais, que são positivas ou negativas, e que, por sua vez, influenciam a consciência pessoal. Por exemplo, o racismo, a homofobia, a exclusão, são todos temas que estão presentes na consciência social do povo, de uma nação, de uma cultura. Então, quantas vezes podemos constatar como um caso individual de postura racista, uma pessoa que tem uma postura racista, isso é a consequência de uma postura racista da inteira sociedade. Do mesmo modo, por exemplo, uma reação singular de uma pessoa homofóbica revela uma atitude global homofóbica da inteira sociedade. No caso da nossa sociedade brasileira, a exclusão de uma inteira classe de deserdados, pobres, idosos, índios, negros, é advertida na consciência pessoal como uma explicitação ou uma interação com a consciência da inteira sociedade. Esses exemplos deveriam servir para desmascarar certas atitudes, gestos, condutas e pronunciamentos que são seguidos por uma frase assim, de tipo: a minha consciência está tranquila. Mas a minha consciência está tranquila simplesmente porque ela está ligada negativamente à consciência social. O que eu estou querendo evidenciar é a necessidade, então, que cada um procure formar a própria consciência pessoal, também na dimensão social. Que, como já foi dito por Colomba, não é só sensibilidade à realidade social, mas é, sobretudo, uma assunção de responsabilidade. Quando se assume responsabilidade, isso pede uma série de compromissos e de engajamentos aos quais não podemos isentar-nos. O primeiro deles, informação e conhecimento das origens históricas e ideológicas das várias desigualdades que permeiam a nossa sociedade, como o colonialismo, o individualismo, a sede de poder econômico e político, a destruição do ambiente natural. Tudo isso deve ser conhecido e investigado. Conhecer pode significar já começar a tomar consciência que essas realidades são contrárias à boa notícia do Evangelho de Jesus e, de consequência, impedem o advento do reino, tão como o cumprimento da oração de Jesus ao Pai, para que todos sejam um. Ou seja, um mundo unido, fraterno. É tomar consciência disso, que certas atitudes são contrárias, né, ao pensamento de Jesus, às palavras de Jesus, à mensagem de Jesus. Tomar consciência de tudo isso é o início de um processo
para se emendar, se corrigir. Numa palavra, de reconhecer os próprios erros. Pois bem, é a partir desse conhecimento e dessa transformação que se torna possível entrever a ação do Espírito Santo e a presença do ressuscitado nas angústias e nas aflições que atormentam o nosso tempo. Isso aí precisa de Espírito Santo. Isso não se faz só com a razão e com o conhecimento, também, mas precisa do Espírito Santo. E o que é que significa isso? Entrever a ação do Espírito Santo e de Cristo ressuscitado nas angústias, nas aflições que atormentam o nosso tempo. Isso é aquilo que o Vaticano II, na Gaudium et Spes, chama sinais dos tempos. Ou seja, o que são os sinais dos tempos? É a nossa capacidade de ler, de perceber nas entrelinhas dos acontecimentos, como realidades ou como aspirações, o aflato do espírito. Importante isso aqui. De consequência, se você percebe isso, é necessário ativar-se para dar a própria contribuição pessoal e comunitária na solução dos problemas e na superação dos conflitos. Isto significa viver o amor pregado e vivenciado por Jesus e anunciado pelo carisma da unidade de Chiara na dimensão da esperança. É muito importante a esperança nesses tempos que estamos vivendo. Eu diria quase que é mais importante do que a fé. Não é nunca mais importante do que a caridade. Mas ela se sobressai. Por quê? Porque a esperança se vive nos momentos e nos espaços escuros, sombrios, fustigados por instrumentos de morte. É nessas situações que é preciso viver a esperança. E viver a esperança é a nossa salvação. Por quê? Porque é sinal que fomos capazes de enfrentar o mal sem nos deixarmos envolver por ele, mas, ao contrário, vencendo o mal com o bem. A esperança, portanto, não é o momento da exaltação, da contemplação, mas é o momento da responsabilidade e do compromisso. É o momento em que a escuridão invoca, pede luz. Neste sentido, eu gostaria de lembrar aqui uma grande testemunha da esperança, a filósofa judia Simone Weil, que dizia uma coisa muito importante e muito eficaz para a nossa vida. Ela dizia: a esperança é o conhecimento de que o mal que carregamos dentro é finito, isto é, não é infinito, é finito. E que a menor orientação da nossa alma para o bem, mesmo que seja por um instante, elimina um pouco do mal. Porque, ela diz, no âmbito espiritual, todo bem infalivelmente produz o bem. Portanto, viver a esperança na história, na atualidade, no real, exige o engajamento concreto, exige ação. O que significa ação? Não é fazer coisas. Ação significa, antes de tudo, pensamentos, ideias contrárias ao mal concreto. E depois, ações, atividades de superação do mal. Em outras palavras, a esperança pede atitudes contracorrentes, revolucionárias
nas escolhas que fazemos cotidianamente e que tem a ver com o que compramos, com o que usamos, com o que dividimos. Precisa entender cada vez mais, e hoje mais do que nunca, que não há mais lugar para o supérfluo, só para o necessário. Que, não esqueçamos, o supérfluo, o necessário, é dado das necessidades dos demais. Não sou eu que decido qual é o meu supérfluo. São as necessidades dos outros que me dizem qual é o meu supérfluo. Pois bem, além dessas escolhas cotidianas que fazemos, a esperança no social pede conta do exercício da nossa cidadania. Ou seja, o interesse e o compromisso com o que sucede no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no planeta. Interesse e compromisso que se tornam ativos e presentes nos momentos corriqueiros, no dia a dia, e nos momentos desafiadores das catástrofes de todo o gênero, tipo pandemia. Mas alcança o seu ponto alto e promissor no momento da escolha dos administradores da nação, em todos os níveis, com o seu voto pessoal. Esse é um momento cúmulo, maior, mais importante, da atuação da nossa cidadania. É um momento decisivo no qual se joga a honestidade da nossa consciência social e o nosso testemunho da mensagem do Evangelho que privilegia os pobres, os pequenos, os últimos. Quem são os pobres, os pequenos, os últimos? São os deserdados, os excluídos, por causa da raça, do gênero, do estado social, da orientação sexual, etc. Então, as nossas escolhas, no momento do voto, devem ser no sentido da exigência por parte daqueles que elegeremos de políticas públicas que sanem as desigualdades e construam o bem comum, que foquem os direitos fundamentais que estão na Constituição. Esse é o momento em que a nossa consciência vem colocada em prova. E vamos ver se ela funciona de verdade. O meu augúrio é que este curso da UPM sobre a consciência tenha ajudado todos nós a sermos mais fiéis, mais audazes na vivência do carisma da unidade, mais capazes de sofrer com quem sofre, porque neles abraçamos Jesus crucificado e abandonado. Mais felizes, porque a mensagem de Jesus vai transformando, antes de tudo, cada um de nós. E depois vai se espargindo e enraizando pelo mundo afora, na construção de uma humanidade melhor e mais digna da própria vocação. Então, eu espero que esse curso realmente tenha marcado profundamente a nossa vivência de homens, mulheres, de cristãos engajados na construção do mundo unido. Eu terminaria por aqui e fico na expectativa de alguns comentários ou perguntas. Olha só, Vera, enquanto você estava falando, chegaram 90 pessoas que se conectaram através do YouTube, além daqueles que estão conectados pelo Zoom, né?
Então, agora eu vou tentar recolher um pouco o que alguns falaram, porque tem a Rosângela, de Alagoinha, que diz: obrigada, Vera, quanto discernimento me vem das suas palavras. Depois, confirma tantas coisas. O Jaime Lucas, boa noite a todos, saibamos sorver toda a sabedoria de Vera. A Eliane Bezerra, quantos esclarecimentos oportunos. Aí a Lélia, como é difícil encontrar esses valores e qualidades nos candidatos que nos apresentam nestes pleitos. A Zélia, obrigada por esse grande dom que você está passando para nós, Vera, e que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Eu diria a mente de todos nós, né? Precisaria que o Espírito Santo nos iluminasse a todos. Bom, mas até aqui, pelo que eu vi, não tem uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? A Lucielma disse: viver a esperança é a nossa salvação. Aí Rosângela ainda faz uma provocação. Será que dize-me em que votas e te direi quem és? Cada um pode interpretar como quer, né? Não é só porque dize-me com quem vota, dize-me o que tu faz, dize-me como tu vives, dize-me as tuas posturas, as tuas ações, e eu te direi quem é. Também o voto entra nessa. O voto que significa a minha posição e a minha ação de cidadania, ou seja, de um indivíduo que vive num bairro, numa cidade, num país, no mundo, numa sociedade. Será que alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma provocação? Claro que foi um itinerário que a gente viu muito, assim, passo a passo, essa consciência moral, essa responsabilidade de escutar hoje o Espírito Santo, que ilumina nossa mente, ilumina os pensamentos nossos conforme o projeto de Deus, não é? Porque não é um projeto simplesmente humano. Mas, Vera, uma vez eu vi falar que a política é uma das coisas mais passageiras, uma das atividades humanas passageiras. E muitas vezes eu vejo que a gente se degladia, entre aspas, politicamente, pensando como se aquilo fosse resolver o destino da humanidade. Como é que você vê isso? A política tem uma característica. Então, ela é capaz de provocar, no máximo, as nossas emoções e as nossas paixões. Parece que, quando falamos de política, o emocional sobe, né? O emocional chega no auge. E então, quando o emocional está desse jeito, o racional sofre. Não? Ora, ao meu ver, a política deveria ser a coisa mais racional da nossa vida, não emocional. Não tem que se emocionar por política, por administradores, por políticos, por nada. Política é uma coisa racional. O que é a política? É a administração da coisa pública, ou seja, daquelas estruturas, daquelas instituições que servem para tornar a vida dos cidadãos o melhor possível, em todos os âmbitos, em todas as praias, digamos assim. É uma coisa muito racional. Questão de projetos, questão de ações, de escolhas. E, em vez, se torna uma questão ideológica. E aí é o fim da política, isso aí. Não é uma questão ideológica. É uma questão de ideias. É outra coisa. Ter ideias para fazer projetos concretos. Projetos que são simples e mais complexos. Vai de decidir numa prefeitura,
por exemplo, a gente vai fazer antes aquela ponte em cima daquele riacho ou vai fazer uma escola que está precisando? Então, se pode ter ideias diferentes. Quem acha que a ponte é mais importante, por vários motivos, quem acha que a escola é mais importante por outros motivos. Então, tem que fazer uma escolha. E qual é a melhor escolha? É aquela que é melhor para o bem da maior parte da população. Isso no nível de prefeitura, digamos, de município. No nível nacional, o projeto deve abarcar, deve chegar a todos os ambientes, a todas as coisas que interessam a vida do povo. Saúde, educação, ambiente, e assim, não estou aqui dizer tudo isso que vocês sabem muito bem. Então, um tipo de administrador pode dizer a coisa mais importante, a coisa mais prioritária, nesse momento, me parece que é o ambiente. O outro diz, não, para mim a coisa mais importante é a economia. Agora, então, tem que se racionalizar. Por que é mais importante o ambiente? Por que é mais importante a economia? Como se pode fazer para ver todos os dois, e não só esses dois, mas todos os outros? Quer dizer, é uma coisa muito racional. Então, quando eu ouço esses discursos altos, que não tem nada a ver com a realidade, então, isso é o fim da política. Então, se nós, cidadãos, também entramos nessa festa, aí sim, aí acabou. É racionalizar, pensar, conhecer. Aí depois a gente pode ir voltar com a nossa consciência social a pouco. Boa consciência social, não digo a melhor, uma boa consciência social. É mesmo porque a Leila dizia aqui, Chiara dizia que a política é o amor dos amores. Exatamente. Confesso que tenho dificuldade em entender e em ver dessa maneira quando olho ao meu redor. Olha, tem uma frase de Chiara, não é uma frase, uma postura de Chiara. Quem ama tem um olhar novo. Quem ama tem um conhecimento novo. Que quem não ama não tem nem esse conhecimento, nem esse olhar. O que significa isso? Significa a capacidade. Quem ama, a capacidade de entrever, de ver dentro dos acontecimentos, das pessoas, das relações, inclusive negativas, sobretudo negativas, aquele pouquinho de bom, de bem que existe lá. Então, quando a gente ama e a gente é capaz de ver isso, então nós atuamos de maneira construtiva. Isso é a esperança. Não nos abalamos, não nos destruímos, não nos acabamos, porque aí não resolve nada. Sofremos, isso sim. Ninguém tira o sofrimento, mas a nossa capacidade de construir, mesmo quando as coisas são negativas, isso aí é tipicamente humano. Só o ser humano pode fazer isso. Naturalmente, antes de tudo, Deus pode fazer isso, mas Ele nos dá essa capacidade. Aqui tem uma fala de Zilda que diz assim: hoje compreendi quão importante é a racionalidade na política. A meu ver, a política do nosso país ainda está longe para alcançar. Depois, outra, que é a Dirce Santana, pergunta: mas como formar consciência pessoal no nosso meio? Consciência pessoal no nosso meio social? Não sei qual é o meio. Entre nós, você quer dizer, talvez. Do mesmo jeito que a gente constrói, né? Faz um percurso da nossa consciência pessoal,
A gente faz um percurso da nossa consciência social, escutando uns aos outros, falando, conversando, pesquisando, entendendo. Quer dizer, eu acho que às vezes a gente fica muito preguiçoso. Precisa se atualizar, precisa trabalhar com a cabeça, com o coração também, mas também com a cabeça. Se cansar. Não por coisas vãs, mas por coisas importantes. Aí a gente sente que cresce. A gente deve sentir que está crescendo, que está amadurecendo. Tem uma pergunta que foi feita por Jaime Lucas. Ele diz assim: Vera, vivemos um momento em que, para uma parcela dos que se dizem cristãos, agem e votam a partir de sua situação pessoal, desconsiderando o aspecto comunitário das necessidades dos mais excluídos. Não é uma pergunta, é uma consideração, né, que ele está fazendo. É uma consideração, né? Consideração, acontece, né? Esperamos que não seja cada um de nós que façamos a mesma coisa, né? Acontece, mas eu espero que sempre mais gente não faça assim. Por isso se fala tanto de cidadania hoje. Falar de cidadania significa sair do cômodo, do conforto nosso, para entrar em comunhão com o desconforto dos outros, né? Isso é cidadania. Ser cidadão, não um indivíduo isolado, mas cidadão. Portanto, os outros têm um papel, têm uma ligação. Isso é cidadania. Precisa começar com os jovens, com as crianças. Mas se os adultos não são, né, vai ser difícil que as crianças também comecem. Mais uma pergunta, Vera, vou dizer que é a última. É a Sila que faz essa pergunta. O que você diria a nós, pessoas normais, que achamos muito difícil o engajamento nas questões da cidadania? As questões da cidadania são coisas simples e coisas complexas. A gente tem que começar pelas coisas simples, de cada dia, corriqueiras. Então, quando eu estou atravessando a rua, vou fazer isso na faixa, onde é legal fazer. Quando eu estou guiando um carro, o sinal dá amarelo, eu não piso no acelerador para passar, mas eu piso no freio para esperar a minha hora. Isso é cidadania. São coisas simples, corriqueiras, mas que fazem com que a vida comunitária aconteça. Então, claro, se você começa a se engajar seriamente, dia após dia, nessas pequenas coisas, né? Depois você vai se sentir pronto para também se engajar nas coisas mais complexas. E aí vai precisar de conhecimentos, pesquisas, ações com outras pessoas, associações, etc, etc. Mas se você não tiver essa noção de cidadania, né, nas coisas de todo dia, da sua casa, do seu trabalho, da rua, do bairro, você nunca vai entender nada de cidadania. Eu espero que todos nós, depois desse curso inteiro sobre a consciência, possamos realmente dar alguns pequenos passos, né? Fazer essa pequena conversão, pequenas coisas, mas dizer assim mesmo, a partir de hoje eu vou fazer isso e isso, e fazer. E fazer. Se muitos de nós fazemos essas coisas, esse nosso país vai mudar, viu? É a única maneira pela qual ele pode começar a mudar. Depois virão também outros que têm
responsabilidades maiores, etc., mas eles serão arrastados pela reação e pela ação dos cidadãos, do povo. Olha, se o povo não acredita em si mesmo, como é que vai acreditar nos seus administradores? Essa é a pergunta que eu deixo. Boa noite a todos. Gente, vocês estão vendo que a Vera tem um tempo bem preciso, né? Nós tínhamos combinado que o tempo dela era exatamente meia hora. Mas só para a gente ficar sabendo, Vera, tem aqui um Jaime Lucas, não, José Lucas, que ele diz assim: você poderia dar o perfil do candidato ideal para ser contemplado com o nosso voto consciente? Não existe. Diga, eu acho que não existe um perfil ideal, existe um perfil real. O perfil real é aquele que se compromete, e vocês depois vão, como é que se diz, vão cobrar, né? Um que se compromete a fazer políticas públicas, projetos públicos, né? que tenham a ver com os excluídos, com os mais pobres, que ajudem os direitos humanos, toda essa série de coisas, um compromisso. E um compromisso que depois a gente tem que cobrar. Isso é muito importante na política. Não é basta ir votar e o cara vai lá para o Planalto, vai lá para o Palácio, não sei o quê. A gente tem que... Porque eles têm ligação. Os deputados, os senadores têm ligação com o Estado deles. Então, a gente vai ficar cobrando no site dele o que o senhor está fazendo para nós, pressionando as pessoas, no sentido bom da palavra, ajudando ele a fazer o que ele prometeu. Isso é cidadania. E a consideração da Janete, ela diz assim: talvez é necessário acompanhar e analisar o governo do começo ao fim. Exato. Para na próxima eleição, daqui a 4 anos, sabermos escolher. Exatamente. Exatamente. A gente tem que ligar, continuar, ver o que é que estão fazendo o tempo todo. E que eles saibam que a gente está olhando. Muito bem, minha gente. Então, aqui Lucielma colocou que estamos todos agraciados e quase sem palavras pela profundidade desse conteúdo e pela forma como Vera dialoga e nos eleva ao nosso papel de sujeitos, cidadãos e protagonistas da história. Só gratidão. Gratidão pela sua vida, pelo seu sim totalitário a Deus, e as equipes da UPM do Regional e do Brasil agradecem. E eu agradeço a todos. Até a próxima. Nós estamos concluindo esse ciclo de encontros, esse ciclo de estudos. Vocês sabem que existe um grupo, uma comissão, que se reúne todos os anos, analisa os temas que são propostos pela Secretaria Mundial da Universidade Popular Mariana e procura colocar que, para nós, aqueles que ficam mais próximos da nossa realidade. Não elimina os outros temas, justamente como eu disse a vocês. Vocês vão encontrar no livro, aquele A Consciência, que foi editado pela editora Cidade Nova, todos os temas que foram apresentados no Encontro Mundial. Inclusive, está disponível em vídeo na Secretaria UPM, mas o texto é em italiano. Para quem conseguir escutar em italiano, é ótimo poder desfrutar desta riqueza. Porém, para nós aqui, nós selecionamos 5 temas. Não esgotamos todos os temas. Então, se alguém desejar aprofundar ainda mais, eu convido a participar de outros momentos que vai ter certamente proposto por outros regionais, estudar o livro que nós temos e vamos aguardar alguma comunicação da comissão com relação ao próximo ano. Muito obrigada a todos, né? Vocês foram fantásticos. Agora mesmo estou vendo que tínhamos 100 pessoas conectadas no YouTube, mas eu sei que muita gente assiste depois
né? Então, obrigada a cada um por esse empenho, esse desejo de sempre mais aprofundar, desejar, buscar a sabedoria, e foi um dom que Chiara nos ensinou a desfrutar. Muito obrigada, boa noite a todos, então, até breve.